Boa noite a todas, todos. Muito feliz nesse momento de a gente fazer um bate-papo sobre o catálogo Alimentar Fazer Junto. Queria agradecer a presença de vocês, uma honra estar aqui ao lado dos meus colegas. Quero agradecer a Nara e a Carla, que estão fazendo a tradução. E preciso me descrever também. Eu pedi para todo mundo que se descreva, que está sendo gravado. Então, eu sou o Cauê Alves, curador-chefe aqui do MAN, e sou de pele branca, cabelo castanho, um pouco falhando em cima, estou de camisa azul com pontinhos, calça preta. Bom, a ideia é que a gente converse um pouco sobre a exposição e o catálogo alimentar. E acho que, antes de mais nada, queria deixar claro que essa exposição só foi possível ser feita porque o MAN adquiriu uma maturidade institucional que poucas instituições nesse país possuem. E um sintoma forte disso é que o educativo do MAN é um educativo muito forte, um educativo muito consolidado, com mais de 20 anos, quase 30 anos de existência. É um educativo em que os educadores não são apenas estagiários, como em muitos lugares, não são funcionários provisórios, e mais do que isso, tem horários de pesquisa, tem horários de estudo, tem discussões, propõem oficinas, propõem atividades, tem uma atuação muito importante. E essa exposição, não sei se todos sabem, foi uma parceria entre o educativo e a curadoria do museu. Coisa não muito comum. Em geral, a gente tende a ver no mundo afora a curadoria apenas como quem concebe a exposição, e muitas vezes o educador entra na reta final da mostra, quando ela já está pronta, como uma espécie de divulgador, não é essa palavra, mas como uma espécie de mediador para atender o público, mas raramente o educativo participa da concepção da mostra. E nesse caso, foi um encontro muito feliz, que a Mirella, que não está aqui agora, mas ela mandou um videozinho, infelizmente ela não pôde estar aqui por uma questão pessoal. A Mirella, coordenadora do educativo, engajou toda a equipe do educativo para essa exposição, e teve também um outro ponto de partida muito importante. A gente trabalhou, a Valquíria, a Mirella e eu trabalhamos com o acervo do MAN, um acervo de obras, mas também com um acervo de experiências poéticas do educativo. O que significa isso? Um acervo de práticas educativas e pedagógicas, um acervo de proposições, de vídeos com narrações de histórias, um acervo com audioguias narrando questões da cidade. E na exposição, o acervo do educativo, que é um acervo de processos e experiências e saberes que os educadores adquiriram ao longo da sua trajetória aqui no museu, está lado a lado das obras com o mesmo estatuto. Então, essa ideia de uma reunião de acervos, isso é muito importante que seja dito, e isso está muito claro no catálogo. Talvez a Val fale um pouco mais do catálogo, do modo como ele está organizado, como que essas experiências poéticas, as ilustrações que a Vânia fez, as imagens, como que isso está organizado. Mas, de um modo geral, esse catálogo é uma espécie de constelação de sentidos, que citações e textos dos diversos núcleos que nós, Mirella, Valquíria, organizamos, se complementam e possibilitam sentidos que as mesmas obras, obviamente, em outro contexto não teriam. De fato, a origem da nossa escolha de obras se deu muito a gente partiu dos elementos, por isso a ideia de elementar. O que é elementar, o que é essencial, o que é básico. Então a gente partiu de elementos como fogo, água, terra e água,
Mas, como parte do processo de construção da amostra, a gente estava dividindo as obras, quais são mais próximas do fogo, quais são as próximas da água, e assim por diante, até que a gente percebeu que isso não ia muito para frente e demos uma embaralhada total, criando outras aproximações e criando outros 6 núcleos que estruturam a amostra e o catálogo. Esses 6 núcleos estão presentes, né? Claro que modos distintos no catálogo e na exposição. E, de fato, a segunda parte do título, que é o fazer junto, mais do que fazer junto no sentido do educativo com a curadoria, né? É um fazer junto porque envolve muitas equipes aqui. Eu tenho o prazer de estar aqui do lado do Thiago Guimarães, arquiteto, da Vânia Medeiros, da design gráfica, e além da Valquíria. Mas as equipes que se engajaram nessa mostra são diversas, assim, e se engajaram em fases distintas, mas, claro, toda exposição tem muitas equipes. Tem produção, tem comunicação, tem financeiro, tem a montagem, tem a iluminação, tem diversas equipes que se engajam. Você vem numa semana de montagem aqui, vocês vão ver quantas equipes estão, né? A limpeza e tantas outras, né? O museu todo, de algum modo, cada um com a sua habilidade e competência se engaja no fazer da exposição, na construção daquela mostra. Mas o que foi bonito nesse processo, que em alguns momentos a gente conseguiu fazer reuniões, né, com o museu inteiro, ou quem estava disponível naqueles momentos, né, mas com grande parte do museu, para compartilhar o processo, para ouvir, para recolher possíveis colaborações, discussões. Então, foi, de fato, um processo que o museu se engajou como um todo. Então, a gente pode dizer que o museu fez junto essa mostra, né? Claro que não se trata simplesmente de dizer que todo mundo fez a curadoria da amostra. Não é isso, né? Que a curadoria foi feita por todo mundo. Mas de reconhecer demandas e contribuições e colaborações e trazer isso na medida do possível, que cada um, claro, contribui com a sua especificidade, com a sua formação, com o seu repertório, com as suas competências, habilidades e suas responsabilidades. Sem nenhum problema, porque, de fato, só é possível fazer junto assim. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, não ia para lugar nenhum. A gente faz junto quando as coisas se complementam, né? Claro, que a gente pode dizer que o público também faz junto, num certo sentido, né? E que sentido é esse? No sentido mais banal, quando o público vai lá no trabalho do Chapa-Ferro e joga o pimbolim, ou quando senta na cadeira do Opa Vivará, em trio, né? Claro, tem essa camada, né, do emprego do corpo, na participação direta, né, que envolve não só a visualidade, mas também, né, a parte mais tátil, que é uma camada de fazer junto. Mas, claro que a gente pode dizer que a gente faz junto com as obras na medida que a gente participa delas quando estamos diante delas, na medida que a gente constrói sentidos em relação a elas e elas em relação umas às outras, e há sentidos que não estão em nós como público, não estão apenas nas obras, estão nesse encontro, né? E é esse encontro que possibilita, assim, né, que a gente participe da obra de um modo bastante direto e conceitual. E para que a gente possa participar, possa cooperar, o outro tem que sempre, né, ser reconhecido no seu estatuto como um igual, né? Claro que não com as mesmas responsabilidades, mas um igual na medida em que ele não pode ser a mera negação do eu, não pode ser um mero objeto, um instrumento para que eu chegue aonde eu quero. Muitas vezes o trabalho coletivo pressupõe uma divisão de responsabilidades ou tarefas em que as coisas ficam muito objetificadas. E a tentativa toda do processo foi evitar que isso acontecesse, e a ideia de reconhecer a alteridade como um igual parece básico e simples, mas na nossa história não é, né? Tem uma frase muito famosa da filosofia, que o Sartre, uma peça, você deve ter ouvido falar, alguém já falou essa frase? O inferno são os outros. Já ouviram falar? Já ouviram, né? É terrível essa frase, né? O inferno são os outros significa que a fonte do mal
a fonte de todo problema nunca está em mim, está no outro, né? Significa que o outro é uma negação do eu, né? Ou seja, o outro é definido pela negação e não pela afirmação. O outro passa a ser um problema, passa a ser quase, né? Ele perde seu estatuto de subjetividade para ser um objeto, né? Ou seja, o outro não tem a mesma importância do eu. E acho que durante o nosso processo, a gente nunca entendeu o outro, né, nesse sentido, ao contrário. O outro é aquele que nos ensina quem nós somos. O outro é aquele que me ajuda a entender quem eu sou. O outro é a possibilidade de que eu reconheça qual é a minha identidade, qual é o meu papel. Porque o meu papel não sou só eu que defino num coletivo. O meu papel é definido em relação ao que eu faço e ao que os outros fazem também. E a gente, o tempo inteiro, foi se descobrindo e se entendendo a partir de uma confiança mútua e com uma equipe maravilhosa que sabe trabalhar em equipe, né? Não à toa que a gente, né, da Curadoria chamou, né, Tiago e Vânia, que tem um histórico de colaboração e um histórico de trabalhar com a curadoria e com o educativo simultaneamente e foi muito prazeroso poder, né, fazer junto com essa equipe, poder editar o catálogo e construir coletivamente textos e trocas e poder confiar, né? Porque acho que tem esse papo hoje em dia que a gente fala que tem que tolerar o outro, né? Eu acho ridículo tolerar o outro. Tolerar parece que você tem ojeriza o outro e tolera, né? Acho que é mais do que tolerar o outro. Para fazer junto não basta tolerar, né? Tem que ter um mínimo de empatia, tem que ter um mínimo de respeito pelo outro. Você tolera aquilo que você detesta, você tolera o vizinho quando ele está, né, com o som lá em cima, mas você vai conviver com ele o tempo inteiro, então você tem que, de algum modo, saber que um dia vai ser você, um dia vai ser ele que vai fazer o barulho, né? E, de algum modo, tem que saber, né, mais do que tolerar, chegar num acordo. Não se trata de que, né, a gente vai ser amigo, não se trata de uma questão afetiva, se trata de uma questão de respeito, de reconhecimento do trabalho do outro, de respeito pelo trabalho do outro e de construção coletiva. Então, fazer junto é também, né, um modo de se reconhecer como sujeito, de aprender quem é você mesmo a partir do modo como você se relaciona com o outro. Então, o outro não é o inferno, o outro é o que nos ajuda a nos conhecermos. Bom, vou passar o vídeo da Mirella. Helenice, a Mirella... Olá, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Só entrou o áudio e não entrou a imagem. Olá, pessoal. Boa noite. O meu nome é Mirella. O meu sinal Mirella. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos enrolados, na altura do pescoço. Estou com um batom laranja e uma blusa preta, com um bordado rodeando toda a gola. E faço parte da equipe do MAN, sou coordenadora do MAN Educativo e também participei da curadoria conjunta, juntamente com os meus colegas que estão aí presencialmente com vocês, Valquíria Prats, Cauê Alves. Muitas pessoas passaram e participaram desse projeto, pessoas que hoje atuam na instituição ou já passaram por ela ou foram convidadas para estar junto nesse processo todo. E é uma alegria poder compartilhar todo esse projeto, esse desenvolvimento com vocês. Eu estou aqui com o meu catálogo e espero que vocês gostem. Tem imagens de todas as obras que estão em exposição ao final e ao longo de todo o catálogo nós temos a divisão pelos núcleos que estão dispostos na exposição, são 6 núcleos, com experiências poéticas do acervo do MAN Educativo, vivenciadas em contextos diferentes, com diversos públicos e que dialogam nesse projeto com as obras da exposição. Espero que vocês
gostem da proposta e que participem também das nossas atividades. Uma delas acontece todas as quartas-feiras, até o fim da exposição, para lermos juntos, termos a experiência de leitura conjunta, lermos junto esse catálogo, que os meus colegas vão contar aí sobre todo o pensamento para chegarmos nesse material. Que seja uma noite proveitosa para vocês e espero encontrá-los em outro momento em visita na exposição. Um abraço e até breve. Boa noite, eu sou Valquíria. Vou fazer essa descrição para quem não sabe por que a gente faz isso. Faz parte de todo um pensamento de acessibilidade que o MAN abraçou. Essa conversa está sendo gravada e é importante para quem enxerga esse cuidado de quando a gente se apresenta, a gente dizer como a gente é, mais ou menos, né? Pois é, aí tem isso, tem que descrever o espaço. Então, a gente está no auditório do MAN, que é um auditório circular. Ai, devia ter pedido para o Thiago, né? Para tirar de perto, né? Semicircular, com várias fileiras de cadeiras vermelhas. Atrás de mim tem uma tela onde a gente projeta as imagens dessa noite. Eu sou uma mulher branca, aliás, meu sinal é esse, e eu tenho o cabelo encaracolado na altura do queixo e tô com uma blusa azul marinho. Bom, mas eu pedi o microfone só para dizer um pouco assim do porquê que é tão bom a gente estar reunido aqui e porquê que a gente quis trazer também a Mirella, né? A gente vem conversando desde o começo do ano. A gente começou a trabalhar junto em setembro na exposição. Acho que a primeira vez que eu escutei falar da exposição foi em setembro. A gente ainda trabalhou bastante online. E esse ano, no começo do ano, a gente começou para valer. E foi muito bom quando a gente entendeu, quando a Vânia e o Thiago aceitaram o nosso convite para pensar o fazer junto, porque a gente entende que hoje, aqui em São Paulo, os dois têm pesquisas super importantes para pensar assim, o que é que acontece dentro de uma exposição e para pensar o livro, né? Para pensar esse lugar onde a exposição continua depois. E para a conversa sobre o catálogo, a gente achou muito importante trazer o Thiago nessa noite, porque do mesmo jeito que a Vânia pensou as viradas de página, os modos de ler, o Thiago pensou as coreografias possíveis dentro da exposição, né? Como é que eu vou, por onde eu vou passar, como ocupar esse espaço. Então a gente queria que essa conversa fosse sim sobre o catálogo da exposição, mas que também fosse uma conversa sobre esse fazer junto invisível do trabalho, de pensar o espaço da exposição e o espaço que fica depois nas páginas do catálogo, né? A gente fala que são dois trabalhos invisíveis, porque a gente tem a exposição lá, visual, né, sensorial, e o livro também visual sensorial, mas como a gente fez para chegar nisso, fica sempre nos subterrâneos, a gente vê o nome de quem escreveu as coisas, mas a gente não tem o costume, quem não trabalha na área, né, de procurar quem foi que fez e que pesquisa essa pessoa tem, que outros trabalhos essa pessoa fez. Então, esse encontro de hoje tem um pouco dessa vontade, né? Eu não vou falar agora. Quem quer falar primeiro? A gente vai... Aí, Amanda. Pronto. Obrigada. Obrigada, Val. Obrigada, Cauê. Bem feliz de estar aqui. Assim, o MAN é um lugar muito especial para mim, assim, no meu percurso profissional. Assim, eu entrei aqui no MAN para apresentar um trabalho pela primeira vez como artista no Panorama de 2019, né? E, inclusive, o Thiago é arquiteto dessa exposição, a gente já está virando, né, um adulto lá. Então, foi muito especial, porque é um trabalho que, para mim, é bem marcante, assim, acho que é o trabalho mais importante que eu já apresentei, assim, chama Caderno de Campo, e esse trabalho já traz uma coisa que é muito importante, assim, no meu percurso, que é
investigar os emaranhamentos possíveis assim, entre arte, educação e design. Pensar essas coisas, essas fronteiras borradas, emaranhadas, né? Para que a coisa aconteça, essas três coisas têm que estar o tempo todo, até brinco assim, né? No meu doutorado eu brinquei de botar uns hífens assim, também na frente e atrás do conglomerado, porque outras coisas também podem se acoplar aí, nessa história de arte, educação, design, enfim, né? E assim, eu tenho um amigo que é pedagogo, João Ineco, e ele fala, você conhece João Ineco? Ele fala assim que a gente às vezes coloca a educação como uma coisa separada, né? A educação, a instituição da educação, né? Mas ele fala uma coisa muito bonita, que é de a gente pensar em encharcar os lugares de educação. Não ela estar separada, mas as coisas estarem embebidas de educação. E ele fala isso sobre o sistema prisional, por exemplo, que ele é um educador prisional e também, enfim. E eu acho que assim, Elementar Fazer Junto, ela tem muito esse desejo, né? Assim, eu acho que encharcar o processo de como fazer uma exposição, também de uma certa como fazer, é possível fazer. Então, assim, quem vê essa exposição, quem vê o catálogo, quem acompanhar um pouco, é possível também lançar aí sementes e inspirar e educar também, né? Então, eu acho que a exposição já nasce um pouco com esse desejo, então agora sai a artista do primeiro momento e entra a designer gráfica aí. Eu entro muito assim como designer gráfica nesse processo e entro muito como designer gráfica no MAN, como alguém que também tem essa experiência de ser artista dentro do museu e desse desejo de que as coisas, esse processo de formação, dessa constelação de coisas que fazem a exposição acontecer, ela vem à tona também, né? Então o catálogo, eu acho muito generoso, assim, não sei se, de repente bota uma projeção de slides aí, pra gente ficar vendo, assim, as páginas. Eu acho que ela é muito generosa essa ideia, assim, que a curadoria teve de trazer citações, né? Então é um catálogo que ele não traz só imagens das obras, uma coisa meio, olha que legal meu acervo, e é muito legal mesmo, mas também tem obras, mas assim, ela traz também muitas citações, né? Então é um livro que eu acho que vai ser muito usado, assim, um sonho de quem desenha livros, né? Quem é designer de livros é ver o livro assim, na mão das pessoas, tudo marcado, cheio de, né? Assim, isso é muito gostoso de ver. Tem gente que gosta de fazer livros assim, de artista, bem para ficar na mesa e tal, mas assim, eu gosto de fazer design de livros que andam na bolsa das pessoas, que estão riscados, que estão marcados, né? E eu acho que esse catálogo ele vai ter essa história, assim, ele tem essa vocação de ser um material que vai mesmo ser usado e vai inspirar, vai acompanhar muitas práticas, assim. Então começa com essa história de trazer a divisão de núcleos, né? Trazer essas citações, trazer essas evocações de educadores, de curadores, artistas, sobre o fazer junto, né? Então, aí, falando um pouquinho dessas escolhas de design, a gente traz uma fonte maior, acho que essa coisa da letra, uma corporeidade maior nas páginas, assim, ela também é uma vontade de fazer com que esse texto tenha essa presença forte, assim, nas páginas. E aí a gente vai ter também essa coisa de emaranhar também as experiências poéticas com as obras, é algo que eu acho que é uma escolha, assim, muito... É uma marca muito forte, não é muito comum, como o Cauê mencionou, assim, a gente vê isso nas exposições, tanto que algumas amigas, assim, educadoras, eu comentei isso, assim, essa premissa da exposição, o pessoal tudo com o olhinho brilhando, assim, nossa, mas... então, assim, as experiências poéticas, elas se emaranharem com as obras é algo que também é algo que ensina na exposição e ensina aqui no catálogo, né? E as ilustrações foram muito a partir dos vídeos de Liza, por exemplo, que está aqui, e de outras educadoras e tal. E, enfim, e os textos das convidadas e convidados que, assim, são uma verdadeira joia, assim, esses textos. Cristina Itaquá, Paul Preciado, né? São textos
tão certeiros, assim, acho muito certeiro como a escolha desses textos, muito especial. Essa coisa da identidade do E, né? Para mim, eu falo E, mas eu sei que aqui em São Paulo vocês falam E. Você fala E também, né? Então, a letra E. Quando eu falo E, eu fico assim, nossa, ainda bem que minha mãe não tá aqui, vem um amigo meu de Salvador tá aqui, ela tá falando E. Não, e outra, eu falo O. Eu não me descrevi, agora eu lembrei, mas eu vou fazer isso. Então, vou dar um parêntese, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, até a altura do pescoço. Tô de blusa preta, de bolinhas, calça jeans, batom vermelho. Tá bom, né? E aí, os S, eles justamente são também esse conector, que é uma coisa que sempre e uma coisa e outra, e outra, e outra. Então, também a letra de elementar. Então, foi muito rápido, assim, que essa ideia do virar uma estampa, virar algo que está aí circulando na exposição toda, foi uma coisa que ficou muito clara, muito rápido, assim, né, na hora de criar essa identidade. Então, eu vou passar para você, Tiva, a gente vai... Oi, gente, boa noite. Meu nome é Thiago Guimarães, arquiteto. Trabalhei junto com o pessoal para fazer essa exposição e... vou descrever, é isso. Eu sou um homem de pele clara, alto, cabelo curto escuro, barba, tatuagens e gesticulo muito para falar. Muito. E aí, pegando um gancho, e é engraçado, a gente fez junto a exposição e está falando junto hoje à noite, né? Então minha fala vai também mudando, o desejo da fala, né? Vai mudando a partir das falas de vocês, assim. Então esse I que joga para lá e para cá, vai acontecendo aqui também, né? E aí também, pensando um pouco na minha trajetória aqui, também tenho alguma história com uma. A primeira exposição, eu sou cearense, vim para São Paulo há algum tempo, e a primeira exposição que eu desenhei em São Paulo foi como assistente com quem eu fiz junto, foi da Marta Bogé, arquiteta, com quem eu era assistente dela, e a gente fez a cidade do Homem Nu. E aí, anos depois, como o Vânia falou, eu venho fazendo junto com o meu escritório, meu antigo escritório, que era o Risco, fazer o Panorama. E aí a gente volta a fazer junto essa exposição e... na minha trajetória, no meu entendimento, na verdade, como arquiteto, fazer uma exposição, fazer junto. Foi sempre sobre fazer junto, né? Fazendo junto exposições. Talvez uma primeira diferença dessa exposição é que ela tem a coragem, talvez, de dizer isso, fazemos juntos, né? Porque, apesar de todo mundo saber que a gente faz juntos, fazendo juntos, algumas exposições e algumas ações, instituições acabam querendo esquecer isso, um fato que é elementar, que fazemos juntos. Não sei por qual interesse, não cabe aqui, mas talvez a primeira coragem dessa exposição seja declarar que sim, fazemos juntos uma exposição, né? Fiz junto com a Arte da Cidade do Homem Nu, fiz junto com a Júlia Rebouças, a instituição Panorama, mas essa que junto, ela diz que fez junto, né? Estamos aqui falando que fizemos juntos. E a real é que no processo de fazer juntos, dessa composição que aí chega nesses objetos que parecem, né, apaziguados, né, um catálogo terminado, uma exposição entregue, né, tem muito um encontro, né, e aí Vânia traz a ideia de borrar, né, de borrar áreas, borrar conhecimentos. Nesse encontro de fazer juntos, justamente, creio eu, que nessa área cinza, quando se borra, que as coisas aparecem mais interessantes, né? É quando eu entro em contato com, eu enquanto arquiteto, com uma lógica de um acervo que lida com conservação de obras, que eu preciso... E aí talvez a palavra aqui, Cauê usou a palavra acordo, né, com o vizinho, talvez eu precise entrar, talvez não, precise entrar em acordo com a conservação. E aí talvez alguém possa dizer, preciso negociar com a conservação qual é o limite do meu trabalho, qual é o limite da responsabilidade desse setor, mas também não gosto da palavra negociação, que parece que o resultado final é um negócio, né? Também não estamos aqui para fazer negócio, né? A gente está aqui para, na verdade, talvez para um
A Helena Carvalheiro, também arquiteta, gente, Helena Carvalho. Ela fala que psicografia talvez seja um processo mais do que de desenho, Carvalheiro, de comunicação, mais do que uma negociação. Então é um processo de você fala e você também escuta, né? Eu falo o que eu tenho para falar para o setor de conservação, mas também tenho que, em certo momento, entender que eu preciso escutar, né? Preciso escutar a curadoria, né? A curadoria vai precisar me escutar, preciso escutar o artista, o artista vai me escutar, né? Então, eu acho que essa ideia de comunicação, como fazer juntos, né? E qual é o momento onde... E a oportunidade mesmo de que, nessa exposição no caso, né? De que vamos parar, né? Vamos ter um tempo para escutar os setores, né? Cada setor do museu que faz junto uma exposição acontecer, talvez essa seja a diferença dessa exposição. Né? Dá o tempo, na verdade, para que esses acordos surjam, né? Para que a gente possa escutar, porque se é só também um negócio, o que impera é a lógica do temos que entregar, né, um produto final, né? Assim, não nos darmos a oportunidade de nos escutarmos, né? Então, nem sempre isso se dá de um modo tranquilo, existe muito conflito nesse fazer, né? Então, eu posso entrar em conflito com a conservação, eu posso entrar em conflito com o artista, mas talvez sem se colocar numa posição mais aguerrida, né? Assim, talvez esse conflito nasça uma nova lógica, né? De disposição, de mediação, né? Então, acho que é nessa você se dá a oportunidade de sentar, né, por 15, 20 minutos, meia hora, 3 horas com o educativo e escutar quais são as dificuldades, né, a partir de uma exposição que, por exemplo, não tem bancos para sentar, ou os bancos são muito duros. Daí é que nasce soluções e para depois a gente partir para o que as pessoas entendem como meu trabalho final, que é o desenho, né? O desenho de um banco, o desenho de um painel. Isso é o final, né, na verdade. Eu acho que talvez a coisa mais importante é esse momento de escuta. Vou lançar assim para a gente voltar. Só um comentário de que, assim, quando a gente fala fazer junto, assim, muitas abordagens a gente pensa numa coisa idílica e tal. E, assim, não é nem um pouco, né? Assim, fazer junto envolve várias modalidades. Às vezes tem que ser negociação mesmo, às vezes tem que ser escuta e silêncio, às vezes tem que ser falar. É uma coisa de é super complexo e, assim, é uma coisa para se aprender, né, assim, durante a vida. Acho que o museu é uma grande escola mesmo de pensar em fazer junto, assim. Eu acho que essas práticas deviam cada vez mais aparecer e criar modos de fazer com que essas discussões sobre convívio apareçam mesmo nas exposições e nos processos que vão para fora, né, assim. Acho que é bonito, né, assim, ouvir agora, como você falou, agora é isso, o catálogo está pronto, a exposição está aberta, está tudo lá, está tudo certo, a programação está acontecendo. Mas pensar nisso, pensar assim nas etapas que aconteceram e pensar assim, como é que isso vai parar aqui dentro, né? A gente quando isso aqui ficou pronto, a gente nem sabia, a gente não tinha visto a exposição pronta ainda. Porque a gente fantasia, né? A gente sonha, a gente vê uma imagem do trabalho, alguns a gente lembra como eram na vida real, outros a gente vê a imagem. E mesmo que a gente já vê na vida real, na hora de montar de novo é diferente. Então a gente fantasia e sonha, e daí a gente chama as pessoas para desenharem esse sonho. E no meio desse caminho tem as especificidades, e isso é o bonito, né? Eu tenho conversado muito com a Mirella e com o Cauê sobre as especificidades, porque a museologia sempre vai ter que pensar no cuidado com a obra. Então, assim, qual é o maior terror da museologia? Que uma obra seja mostrada publicamente, porque qual é a melhor condição para essa obra durar centenas de anos? Que ela fique segura. E uma exposição não é uma situação segura para a obra. Então, quem minimiza os riscos? O arquiteto. O arquiteto tem que criar soluções para essa obra poder ser vista, o possível. Então, o Thiago, neste caso, ele está trabalhando
ouvindo os sonhos e fantasias da museologia, ouvindo os sonhos e fantasias do educativo. Ai, Thiago, a gente quer uma exposição que não tenha cara de educativo, mas a gente quer fazer o que a gente faz quando a gente é educativo. O que é cara de educativo? A gente aprendeu dentro das exposições um jeito de mostrar o educativo, que é o quê? No cantinho, sempre com madeira crua, tem códigos, né? Então a gente vai, toda vez quando a gente entra na exposição, ali é o educativo. Então a gente, né, teve essa fantasia do Thiago. A gente queria muito que as obras e os lugares onde o público possa ficar junto para conversar sobre essas obras, para participar da programação, para fazer atividades, seja tão importante, precioso, quanto o lugar onde as obras estão. E, de preferência, salpicado dentro da exposição toda. Então, acho que isso foi uma coisa muito bonita, né? E outra coisa também, assim, eu já trabalhei em instituições que, por exemplo, o designer e o arquiteto não podiam conversar, porque só o curador tinha que levar e trazer a conversa. O educativo eu não vou nem dizer, né? O educativo, no dia que abre, o educativo vai lá olhar as obras. Então, estou contando assim uma coisa, parece, né, meio exagerado, mas não é. Assim, isso que o Thiago falou, né? A gente faz junto, aos trancos e barrancos, de vários jeitos diferentes. Às vezes é muito bom, às vezes é horrível, às vezes começa ruim, termina bom, começa bom, termina ruim, né? Todos já passamos por isso muitas vezes. E tem essa ideia de que uma exposição de arte é isso: a gente chega, tá pronto, a gente vai embora, a gente não vê desmontando. Mas tem todo um preparatório e um durante que vem desde essa fantasia que a gente teve no primeiro dia que a gente pensou em fazer uma exposição e que passou pelas fantasias do Thiago, as fantasias da Vânia, as minhas, as da Mirella e as da Patrícia na conservação, a de quem montou. Então, é muita gente sonhando e desejando coisas dentro do Fazer Junto. E quando a gente fala de negociação, qual é o negócio do Fazer Junto? É a fantasia. O que está em jogo? A minha fantasia, a exposição dos meus sonhos, a exposição dos sonhos do Cauê, a exposição dos sonhos da Vânia, né? O catálogo dos sonhos da Vânia. Então, imagina isso. Se a exposição o Thiago pensa os espaços da exposição. Só que no espaço da exposição não tem só obra. Vai ter gente circulando. E para essa gente toda circular, a gente precisa também ter alguma mediação para quando não tem ninguém ali para conversar, ninguém da instituição para conversar. Então a gente tem os textos de parede, a gente tem as legendas com os nomes das obras, tudo isso assim, estou dizendo muito beabá do beabá, né, aqui. Mas essas coisas todas, não adianta a gente achar que a gente vai escrever um texto enfim, fácil, difícil, acessível ou não, e ele não está acessível porque a designer achou que quer fazer o texto um azul claro com um fundo lilás, sei lá, porque ela achou bonito, mas aí ninguém consegue ler. Ou o arquiteto achou que o texto está atrapalhando, não está ficando bom o texto ali porque está atrapalhando o projeto dele, enfim, né? São pequenas coisas que a gente precisa aí sim negociar, né? Disputar, toda negociação tem disputa, né? A gente começa na macia e tem gente que nem começa na macia, mas a gente começa, não, mas e se fosse assim, e se fosse assado? Então, quando a gente fala de negociar fantasias, a gente está falando que é um lugar onde as pessoas desejam uma coisa do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam. É nesse lugar que eu acho que é o mais difícil quando a gente abre mão. Tem jeitos de abrir mão, né? Eu posso abrir mão falando assim, faz assim mesmo, porque eu não quero mais discutir. Mas tem também um abrir mão que é assim, puxa, olha só, tão legal isso que apareceu aqui, eu nunca tinha pensado desse jeito e veio uma boa solução. Acho que conversar disso com vocês hoje, né? Hoje é uma conversa sobre o catálogo, mas conversar disso diz muito do que a gente chamou de essencial no Fazer Junto, né?
E aí, quando a gente usa esse critério do que é essencial no fazer junto, a gente olhando para a lista de obras entendeu que, poxa, peraí, as obras estão na parede, elas dizem muita coisa. Para quem quiser pensar no fazer junto, perguntando para a obra, oi, obra, o que tem de fazer junto aqui? O que é essencial no fazer junto? Mas essa pessoa está andando dentro da exposição, ela já sentou numa arquibancada, ela já passou numa mesa e ficou olhando as pessoas ali conversando. Ela já andou e leu uma pista, um texto de parede, conforme foi andando ali naquele painel. E aí, assim, a gente entendeu que tinha muito mais que a gente queria dizer, dos essenciais, das coisas que a gente já leu aqui dentro mesmo, das coisas que a gente leu para fazer a exposição, das coisas que nas conversas apareceram na fala da Vânia, na fala do Thiago, e aí a gente viu, puxa, fulano escreveu uma coisa parecida com isso. Então a gente tem muitos fragmentos no catálogo, porque a gente entendeu que quando a exposição desmontar, daqui a um mês e meio, né, a gente tem um catálogo, a exposição ainda está viva aqui, nesse lugar. Mas esse catálogo também foi pensado para as pessoas seguirem juntas, em situação de leitura, de mundo. Então, quando a gente escolhe colocar as obras no final, todas as obras estão no final, sim, tem a função específica do catálogo, né, de ser um documento que mostra quais são as obras que participaram de uma exposição, junto com os textos. Mas quando a gente coloca os fragmentos aqui e diz para as pessoas, escuta, esse catálogo ele está dividido em para fazer junto e para ler junto. Então, esse para ler junto é um convite já de cara para que a gente possa, ou ler, quando a gente lê sozinho, a gente não está lendo junto, já é, né? No mínimo, a gente está lendo com quem escreveu aquilo que a gente está lendo, ou a gente vai chamar alguém para ler junto, ou vai chamar alguém para pensar junto com a gente. O que tem acontecido pra caramba? As pessoas vêm aqui visitar a exposição, tiram foto dos textos de parede que estão aqui no catálogo, sublinham e postam. Então, assim, esse sublinhado, ele já é o rastro de quem leu com a gente, né? Olhou para aquilo, olhou para o espaço da exposição e leu junto com a gente. Então, pensar que o catálogo mostra um pouquinho, assim como a gente está mostrando nessa conversa, um pouco dos invisíveis do fazer junto dentro do museu como humano, no catálogo a gente tem nos fragmentos e nos 5 textos que a gente escolheu coisas que a gente acredita que são essenciais para pensar o fazer junto no museu, em casa, na rua, na escola, onde for. Para a gente tudo isso é do universo de fazer uma exposição, né? Embora muitas vezes achem que a gente escolhe uma coisa para pendurar numa parede quando a gente está fazendo curadoria ou quando a gente está fazendo educativo, né? Pensando nisso tudo, então, o que é super importante a gente dizer também? Aqui no MAN, a gente tem os catálogos impressos, mas todos os catálogos estão online, né, Cauê? E isso para acesso gratuito para qualquer pessoa que não, enfim, mora em outro lugar. A exposição já aconteceu há muito tempo. Eu entendo isso como um cuidado de acesso muito grande, né? Porque eu não preciso comprar o catálogo para poder acessar o catálogo. Mas, né, a gente quer o quê? Folhear, né? Pegar o livro, né? Sentir o cheiro do livro, botar a mão no papel, a capa macia desse aqui, né? Enfim, então, tudo isso para dizer o quê? Dentro desse pensamento de fazer junto, dentro das discussões que a gente fantasiou no começo, muitas surpresas têm acontecido e a gente tem sido desafiado a pensar ainda no que é essencial, que nem passou pela nossa cabeça. Né? As pessoas que têm vindo participar da programação, coisas que têm chegado para a gente como cartinha, comentário, né? Tudo isso diz para a gente da importância dos museus serem esse espaço de conversa pública, serem esse espaço de convidar as pessoas para falarem não só da realidade do museu, mas da realidade, assim, essa sopa que a gente tá, que a Vânia falou, né? Essa sopa educativa que a gente consegue transformar as coisas porque a gente está conversando, né?
Acho que, assim, para os dois, quem quiser fazer pergunta, super, assim, pede o microfone, tá? Mas eu tenho uma coisa para perguntar para vocês dois. Você tem também? Quer perguntar primeiro? É porque eu acho tão maravilhoso, assim, quando a gente pensa em expografia. Eu comecei falando isso, né, que eu já trabalhei em exposição, que o arquiteto e o designer não podiam conversar, era o curador que tinha que falar, não, o designer vai fazer isso aqui nesse lugar. E que eu acho que tem tão bonito essa negociação, porque a gente chega, tá tudo lindo nas exposições, tá tudo pronto. Mas quem decide onde vai ficar o nome da exposição, de que tamanho vai ficar, isso tudo é de uma especificidade de entender o que a pessoa vai enxergar quando ela entrar numa sala, onde a luz vai bater a hora que olhar o texto que está não sei aonde. Isso tudo precisa de uma sintonia muito fina, no mínimo entre arquiteto e designer, né? Por isso que eu acho, Thiago, que tem essa coisa assim, juntos sempre fazemos, chamar o fazer junto para poder falar do trabalho invisível é muito fundamental, né? E aí eu queria, enfim, perguntar para vocês disso, né? Vocês trabalham em tantos lugares, com tanta gente. Queria entender um pouco aí como é esse processo de vocês, que eu vi, mas, né, queria que todo mundo soubesse. Eu posso falar um pouco mais sobre... Eu falei um pouco de tempo, o tempo que se dá ou não se dá, né, para que a gente faça junto. Eu acho que, assim, depois, estou há 18 anos em São Paulo e 18 anos já fazendo isso aqui em São Paulo, né, sou de Fortaleza. Eu acho que, de algum modo, a gente conseguiu, pro bem, assim, um nível de profissionalismo na produção de exposições, né, assim, se entender o lugar do arquiteto, do designer, do produtor, do iluminador, do curador, do artista, que se espera de cada um desses agentes para que a gente possa chegar numa data e entregar uma exposição pronta, que é interessante esse nível de profissionalismo, né? Esse profissionalismo carregado por instituições que vocês conhecem, não só MAM, mas SESC, MASP, mas que talvez em algum momento a gente precise desconfiar desse processo mais pragmático, né? Assim, a gente estava um pouco falando talvez disso antes aqui dessa conversa, né? Para repensar o que é que a gente pode mais, né? O que é que a gente, o que cacuetes a gente pode deixar de lado, né? Como, por exemplo, é comum que eu, enquanto arquiteto, só converse com o educativo um dia antes da exposição abrir. Então eu preciso... na melhor das hipóteses, se der tempo. Né? Quando dá tempo, né? Então, para mim isso hoje em dia não faz o menor sentido, entende? Então, na verdade, mas isso faz sentido dentro desse profissionalismo, né? No sentido da produção, não na produção das equipes de produção, mas do jeito de que como conseguimos entregar, né? Assim, a gente ficou bom nisso, né? A gente consegue entregar essa exposição. Mas como a gente está entregando? O que de fato a gente está promovendo, produzindo enquanto conhecimento, enquanto noção do que é um museu, ou do que é um equipamento cultural como o SESC. Então, eu acho que é hora de... O convite, eu fiquei agradecido pelo convite, porque só esse desafio de pegar um educativo que funciona, o educativo do MAM funciona numa sala aqui atrás, né? As oficinas. Então, dizer, vamos implementar o educativo dentro da exposição, né? Só esse deslocamento, eu tenho ideia de que tipo de conflito, de negociação, ou tipo de momento de escuta e de fala vai gerar nesse processo de feitura da exposição. Né? Eu sei que a conservação vai gritar, ei, assim, eu sei que a produção vai falar, assado, entende? Então, mas acho que essa coragem, né, de dar esse desvio de como a gente vem fazendo junto e como a gente pode passar a fazer junto, isso é o que me interessa hoje em dia enquanto arquiteto, que não está aqui para assegurar uma assinatura, né, assim, uma visão de como eu acho que uma vitrine ou um banco ou um painel deve ser, entende? Eu não falei de cor ou de diagonais para vocês aqui, poderia falar, mas seria eu garantindo o meu lugar, a minha especificidade, o meu conhecimento. Eu vou perguntar sobre cor. Mas a gente pode falar sobre cor, não tem problema.
Mas hoje a Valquíria falou assim, você quer mostrar um desenho, alguma coisa, né? Eu falei assim, não sei se eu quero falar sobre desenho, né? Eu posso falar sobre desenho, né? Eu posso falar sobre o detalhe de conexão de um painel no outro. Tem questões aí, óbvio, né? Mas não sei se você é interessado. Não, eu posso perguntar, não tem problema. Agora que sobrou. Pode perguntar. Deixa eu só acrescentar que, assim, puxando um pouco essa pergunta de Val, é que, assim, o universo da arte, assim, ele tem uma neurose mesmo muito forte com a questão da autoria, né? É uma coisa, assim, muito neurótica, assim, não, porque eu não posso nem pedir opinião, porque, assim, a coisa é minha, eu tenho que decidir tudo. Assinatura. Isso entre aqueles que são artistas, aqueles que são também designers, que são arquitetos, curadores, todo mundo quer o seu pedaço, não, essa parte é minha. E eu acho que, assim, não que eu seja diferentona, eu também tenho minhas questões, né, nessa seara, mas, assim, eu acho que isso que a gente estava discutindo, assim, existe, acho que um match que eu acho que a gente pode ter enquanto pessoas trabalhando juntas é que, assim, a ideia de escutar o outro não diminui a potência da sua autoria. A ideia de dizer, você acha que isso tá bom? Ou né? Coisas básicas mesmo, e esse caminho, assim, dialogar, escutar, conversar o tempo inteiro, não faz com que essa autoria seja frágil, né? Fica um pouco essa coisa, poxa, decide por você. Não, assim, será que a gente não pode olhar e também... eu não sei, a minha postura, eu acho que assim, a gente trabalha um pouco assim, acho que também com a curadoria, né, enfim. Então, acho que uma coisa que faz o trabalho fluir, se fortalecer, são as aberturas mesmo de escuta e de... Não precisa brigar, a autoria está dada, não é sua autoria, não precisa ficar... Não, eu decidi, sacou, é minha, eu que escolhi. Até porque parece que se a gente foi se eu trouxe uma visão que era tão completa e aí a gente foi negociando e as outras instâncias foram aparando o meu raciocínio, parece que o que está entregue aí é algo menor meu, quando na verdade acho que é maior. Exatamente. Porque foi atravessado por outras questões, né? Que não são empecilhos ou... É porque eu aprendi com o educativo questões do dia a dia sobre o público de baixa visão. Eu aprendi com um acervo que talvez tal obra não possa ser danificada. Aprendi, né? Então, meu trabalho é maior porque eu escutei, não porque é menor porque eu fui aparado. Sim. Mas não no sentido quem escolheu, porque não é isso, né? Mas porque, de fato, a cor é muito importante numa exposição. Talvez ela seja o elemento mais presente, né, numa visão mais geral, assim, né? E eu me recordo, né, numa das nossas reuniões, a gente estava inicialmente achando que a gente ia rabiscar o catálogo inteiro, né? Que a gente ia pegar a marca texto de verde e grifar alguns textos mesmo, e que isso era um jeito de a gente fazer junto com o autor, um jeito de estimular uma leitura não necessariamente coincidente com aquilo que o autor escreveu. O autor escreveu pensando em um outro contexto, e a gente, sempre que a gente lê um texto, a gente também retira um tipo de informação que talvez não seja totalidade, nunca será a totalidade do que o escritor quis, é uma parte que a gente está interessado, né, naquilo, e o texto leva para outros lugares, os grifos nos levam para outros lugares, né? E eu achei muito bonito que na exposição tem um elemento que não é tão onipresente, porque ele se esconde e aparece, que é a linha verde que veio dali, e que vocês não querem falar, mas eu acho muito bonito esse elemento verde, porque ele tem uma história, né, no processo de discussão, e que acho que é importante que todos saibam, né, que esse verde veio um pouco dali, e de uma inteligência do Thiago, de não querer que as paredes rachem. Ele não quer falar de coisas técnicas, doutorais, mas eu acho bonito que você fale, porque é um pensamento espacial que tem a ver também com a própria integridade da exposição. É terrível a gente ver essas exposições com os painéis rachados, que acontece mesmo, né, o tempo inteiro.
E o Tiago falou, não, eu não vou juntar os painéis e encher de massa, porque vai rachar e assumir, né? E confesso, Tiago, no começo eu falei, nossa, esse verde aqui, será que vai ficar tão seguro com esse verde? Mas hoje em dia eu adoro o verde. Mas é porque tem uma confiança e tem um respeito mútuo, né? E como profissional, e eu lembro que até na hora da montagem eu falei, eu quero ver como é que vai ficar esse verde no meio das obras. Senão eu vou pôr para lá, não é? Como a gente falou, vamos ver se fica bom, senão a gente afasta um pouquinho. A gente falou, não, a graça é essa, a graça é o verde atravessar as obras, aí que está o negócio. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa chegada nas cores, né? O verde eu já falei um pouco, né? Onde veio, né? Assim, nós falamos, né? Assim, mas eu queria ouvir da Vânia e do Thiago sobre esse encontro com a cor, tanto no catálogo quanto na exposição, porque elas não são... É sempre diferente, né? O azul daqui não é o azul do espaço, o verde daqui não é o verde do espaço, tem especificidades gráficas, que é tinta de impressão offset, especificidade de tinta de souvenir da cartela de cor, a tela ainda é outra coisa. Eu queria que, se vocês acharem que faz sentido, né, vocês podem falar que não querem falar disso, mas assim, como é que foi entre vocês, né? Porque eu já vi muita disputa também entre arquiteto e designer, de quem que vai escolher a cor e por quê, né? Assim, é um lugar, e entre curador também, óbvio, disputa de curador, arquiteto, designer, eu escolho a cor, né? E quer saber? Eu nem sei quem escolheu a cor mais, depois de tantas reuniões. A gente fez o que fez junto a cor. Mas como eu não sei, eu queria ouvir vocês um pouco. Como é que foi que a gente chegou nesse roxo mesmo? Cada um precisa contar essa história de uma forma. Como é que a gente chegou nesse roxo mesmo? Aí fala cada um sua versão. Não, eu lembro que era outro verde no começo. A minha narrativa é assim. Tinha um outro verde, que era um verde fluorescente, que era um sonho meu trabalhar com verdes fluorescentes e tal, que eu adoro os fluorescentes e tal. E essa cor foi caindo aos poucos, assim. Um primeiro momento em que ela começou a fragilizar, assim, antes da coisa do orçamento, que realmente no livro ia ficar muito caro imprimir essa cor, então também foi... Mas foi quando o Thiago trouxe o azul, assim. O azul quem trouxe foi ele. Eu estava com o verde, a fixação do verde cana, verde neon, aquele verde de marca-texto. E aí, quando o Thiago trouxe a ideia do azul, esse azul marcou, é um azul que... muita presença no azul. Eu falei, bom, esse azul foi tomando um pouco o espaço, eu também fui entrando no azul. E o verde foi perdendo um pouco essa... Acaba que esse verde menta, né, que é um verde... Ele compõe com o azul, ele tá ali querendo que o azul, na verdade, venha para... Se abra mais, né? Então não é para brigar essas duas cores. Então o azul conquistou assim o espaço e aí foi entrando também pelo design. Assim, minha narrativa é essa. Não sei qual é a sua. Foi isso que você viveu. Foi isso que Eu acho que é sobre as escolhas, mas acho que antes das cores é porque não o branco, né? Porque o branco é o... óbvio que vocês já disseram assim, não, vamos tentar outra coisa. Eu acho que tentar, né? Eu acho que não é de muito tempo para cá que eu me coloco, enquanto arquiteto de exposição, sempre com um alerta assim, estamos experimentando, uma ideia de experimentação. Por mais que a gente tenha entregue uma exposição, uma coisa que vocês leem como algo acabado, eu acho que todo mundo que trabalha com arte entende que a gente está aqui construindo raciocínios e entendimentos que vão para frente, vão para outras exposições. Então, parece uma coisa, né? Nossa, como ele é confiante de si, né? Mas não é isso, assim. Mas eu digo assim, tipo, por que não? Por que a gente não pode testar uma outra cor, né? Por que tem que ser... Porque o branco, na verdade, ele é aquela coisa que a gente sabe que vai dar certo, quando na verdade às vezes nem dá certo necessariamente, assim, é aquilo que a gente se acostumou a ver como um lugar expositivo, né? Então, vamos testar a cor com confiança e com a tranquilidade que talvez por uma obra ou outra, né? Você perguntava, né? Assim, será que esse azul vai funcionar com uma obra com a outra? Essa pergunta também pode ser feita com o branco. Será que esse trabalho vai funcionar? Por que a gente convencionou que o branco vai dar certo para tudo? Quando às vezes não, às vezes o azul é melhor para tal obra do que o branco. E aí, assim, ficar um pouco tranquilo de dizer,
Estou em processo de... Estamos todos, enquanto instituição, profissionais, em processo de experimentação. Né? Essa obra vai ser... Isso pode incomodar a obra. Total. Pois é. Isso aí é outro que eu gosto também, nesse caminho aí. Gerar sentido a partir da fricção, né, do incômodo, né? Então eu tenho, recentemente, assim, nas minhas exposições, sendo um arquiteto de formação moderna, né, meio com escola moderna de arquitetura, tenho abusado um pouco mais das cores, assim, nesse lugar de que vamos experimentar, né, a gente está no lugar da arte, né, diferente de outros, eu acho que todo campo deveria ter essa permissão, né, na verdade. Mas aqui é o lugar onde a gente, na verdade, a gente pode errar, e o erro pode ser uma grande oportunidade para se pensar para onde a gente quer ir depois disso, né? Então, não é irresponsável, não é uma coisa assim... Eu nunca estive, quando eu digo vai o azul, ou então vai a fresta, eu posso falar a fresta verde daqui a pouco, mas é dizer assim, não, isso vai dar certo, porque realmente a gente vai aprender muito com isso. E a gente aprende mesmo, começa a ver as obras do acervo a partir de outras perspectivas e tal. Então é mais sobre uma confiança de que a gente pode viver aquilo, né? Então eu tenho topado, vocês falaram, vamos usar cores, eu sempre não, vamos usar cores, assim, mas aí vem com essa ideia dessa cor dupla, né? Não é só o azul, né? E aí, voltando para a ideia de experimentação, né, eu tenho experimentado muito nos projetos essa ideia dos painéis separados, né, primeiro por uma questão que não é só técnica, no sentido porque se a gente junta esses painéis de madeira, eles racham no outro dia, né, então por que não assume já essa rachadura como um desenho, né? Mas no começo mesmo, na verdade, eu não queria emassar as juntas porque eu me incomodava com o lixamento dessas juntas, que gerava poeira, e aí gerava um ambiente muito tóxico para a montagem da exposição, né? A gente até teve, na verdade, muito lixamento aqui por outras questões, mas eu odeio poeira em montagem, porque a real é que a gente né, a gente se protege desse momento da montagem e quem se ferra são os corpos que estão ali montando e são aqueles corpos de sempre. Né? Então, assim, eu evito massa e pintura, geralmente. Assim, teve pintura aqui, mas eu tenho evitado muito. E aí eu venho experimentando essa junta, e aqui no Moel eu falei, talvez a gente possa evidenciar mais ainda essa junta. A primeira vez que eu pinto uma junta, que peço para pintar a junta de uma outra cor, né? Que eu quero que, a real é que no final das contas, eu quero que quem frequente a exposição, quem vai na exposição, tome uma consciência das escolhas da arquitetura maior ainda, sabe? Assim, que se pergunte por que esse painel está separado, por que essa cor... Porque se tivesse só 1 centímetro, sabe, arquitetura chique? 1 centímetro, muito delicado, não sei o quê, tem uma coisa dessa arquitetura que não quer ser percebida, né? Eu tenho amigos, que eu respeito muito, que eles dizem assim, minha exposição é boa, minha montagem é boa quando eu não sou percebido. Gente, quem não quer ser percebido e quer ao mesmo tempo controlar todos nós? Né? É um projeto de poder, né? Assim, olha, nem vou fazer com que você me perceba, mas eu estou te guiando pelo espaço, pela percepção das coisas e tal. Não, eu acho que é uma questão política mesmo. Eu preciso que vocês entendam que eu passei por essas escolhas. Nem que eu tiver que deixar pistas sobre isso, pintando a lista de verde, por exemplo. Entende? Então, a arquitetura de exposição precisa ser percebida. Porque senão a gente volta para o paradigma do maldito do cubo branco, que não quer ser percebido, mas ao mesmo tempo é uma puta de uma ideologia. Né? E aí, encharca de educação essa exposição, aprende o que é essa exposição. É como a gente se sente no prédio de Lina, por exemplo, a gente aprende o prédio, a gente aprende... Você vê a pá do pedreiro que moldou aquela parede no Sesc Pompeia, estava lá hoje, né? Vendo a pá do pedreiro então você todo o processo, todas as questões sobre quem é esse pedreiro, quantas vezes ele encostou a pá nessa massa, tá tudo ali, né? Sem chato. Olha, quem quiser o microfone, mas eu só quero falar uma coisinha antes, eu já vou te dar o microfone. Eles contaram que eles viveram, né, com a cor. Eu vou contar que eu vivi com a cor.
Eu e a Mirella, vou falar em nome dela, né? Já que ela vai assistir depois. Então era assim, a gente fazia a reunião e o Cauê, a primeira pergunta dele sempre era: gente, mas e a cor da parede? Chega, tem uma obsessão, né? E aí, a gente ficava, eu e a Mirella, rindo no celular, porque era assim, ele perguntava e a gente pensava, a gente não tem que perguntar isso. E a coisa da especificidade que a gente falou, por quê? Se o Thiago me falar em qualquer trabalho, eu já vi o trabalho do Thiago muitas vezes e trabalhando com outras pessoas muito queridas que eu admiro muito. Se o Thiago me disser que vai dar certo, eu vou de olho fechado. As escolhas do Cauê, se ele me falar, Val, vai dar certo, eu de olho fechado. Vânia, a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, a gente muda, né, com o tempo. Muitas coisas no jeito de trabalhar. Mas, se eu fosse pensar hoje, o que é essencial para fazer junto no trabalho, no tipo de trabalho que eu faço, eu entendo que precisa ter essa confiança que vem de um lugar de admiração e de poder olhar e falar assim, eu não tenho que dar conta de tudo. A minha fantasia não só vai estar inteira se, quem sabe, o pedaço que eu não tenho trouxer e a gente poder jogar com isso, né? A gente falou do Ligue Ligue ontem, né? Pega o meu conjuntinho de Ligue Ligue, assim, que eu tenho 30, ele tem 20, depois a gente vai parar de brincar, vou pegar meus 30, ele vai pegar os 20 dele, pronto. Então, acho que nesse lugar, a confiança, ela só consegue sair da admiração mesmo, de você entender o que é o processo do outro. E de eu poder falar assim, nossa, graças a Deus não vou ter que pensar em cor, porque sim, porque você já fez isso 300 vezes, você também, né? E eu acho que é a mesma coisa, assim, tem outra pessoa que faz livros, pensa livros. Se essa pessoa me diz que o que eu estou fantasiando é um delírio, né? Entre o delírio e a fantasia, a gente já sabe, né? Que tem grandes riscos. Se essa pessoa me diz isso, eu preciso pensar se vale a pena insistir mesmo, né? Mas assumir risco não é jogar os outros na fogueira e nem se jogar, né, na fogueira. Eu acho que tem um lugarzinho aí muito... Tem uma tomadinha ali de ajuste muito fina, né? Em que num processo a gente pode escolher se a gente só vai cuidar do que a gente quer ou se a gente vai cuidar uns dos outros. E esse cuidado que passa pelo montador que está ali lixando, que passa, enfim, né? Não é só uma emenda verde de parede. É um cuidado com uma cadeia inteira de profissionais que passam por aqui, que não são funcionários do MAN, mas que são colaboradores invisíveis. O nome deles não está em lugar nenhum. Talvez, se a gente quiser puxar uma lista de quem estava aqui no dia 18 de não sei o que, a gente descobre quem estava. Mas essa pessoa que respira essa poeira toda passou por aqui, foi essencial o trabalho dessa pessoa e a gente... Então, assim, também, o que motiva as escolhas está para além da estética, né? Todas essas escolhas são sempre políticas. E uma conversa sobre um catálogo de uma exposição precisa, né? Não é toda vez que a gente vai falar de fazer junto, mas precisa considerar a condição de existência dessa exposição, né? Uma exposição, enfim, que é de uma coleção. Ou seja, que a gente está fazendo aqui também mais uma peça de acervo, né? Mais uma peça de conversa. Vou tirar o microfone, tá? Oi, gente. Microfone, né? Primeiro, obrigada pela conversa. É muito engraçado estar aqui nesse lugar de artista, de exposição. Mas o que eu queria trazer, pensar aqui com vocês, como eu falou, acho que as primeiras frases suas assim, sobre acervo educativo. Daí eu fico pensando um pouco até o que o Thiago falou, como a gente aprende com as exposições e os processos, cada processo, né, vai engrandecendo, assim. Fico pensando nesse apontamento, em que lugar a gente pode mirar com relação ao acervo de educativo mesmo, né? Onde ficam essas produções? Para onde elas vão? Onde elas ficam? E
enfim, é lógico que eu estou falando de um lugar porque eu já estive aqui no educativo, mas daqui para frente, né? Assim, aqui elas em situação de obras, a obra da Vânia está na acervo, a Vânia fez da outra exposição, teve uma... Aqui a gente, ela encontrou alguns funcionários do museu, produziu também uma coisa, um zine, um livro, esse livro está na biblioteca, mas assim, que outros espaços do educativo pode estar, a gente pode pensar nisso, uma conservação desse material, divulgação desse material. Eu acho que o catálogo, e Valquíria também, queria te ouvir um pouco sobre isso, queria ouvir Mirella também, todo mundo, por favor. Mas pensar que esse catálogo, acho que é um pouco também guardar, né, essa exposição e essa memória, mas que outras formas isso é possível, né, de criar, de fato, uma ideia de acervo do educativo. Qual é esse material? Muito obrigado pela pergunta. De fato, essencial. E acho que para o museu, né, o museu nasce como a casa das musas, lugar da memória, da inspiração. O museu é meio filho da biblioteca, né? Na verdade, primeiro nasce a biblioteca, depois nasce o museu, na história da humanidade, né? Só que, claro, que o museu tem uma biblioteca. E dos subtítulos que a gente pensou para essa exposição era Elementar Fazer Juntos nos acervos do MAN São Paulo. A gente achou, putz, ninguém vai entender nada, né? Nos acervos, que história é essa? E eu compartilho muito da sua preocupação sobre esses outros acervos e uma das coisas que tem sido a minha preocupação central agora é justamente organizar a documentação digital desse museu. O museu tem muita história, tem muito documento, assim, e é maluco, né, que dos anos 90 para cá, muita coisa se perdeu do que esse museu. Tudo que não foi impresso se perdeu. A biblioteca tem uma carta da Lina Bobardi, de 69, que ela mandou para cá. Tá lá na biblioteca, dá para consultar. Mas o e-mail que a Araci Amaral mandou há 2 anos atrás não está em lugar nenhum. Está na minha caixa de e-mail. E essa preocupação está num e-mail, que pode ser um e-mail importante para um futuro pesquisador, e está no acervo educativo, que tem um saber, né, gigantesco de práticas. E nesse momento o museu está passando por uma transformação bem grande. A gente teve uma bibliotecária que ficou aqui numa 40 anos, fez um trabalho incrível, que é a Maria. Tivemos uma bibliotecária que ficou aqui por 20 anos, que foi a Leia, que saiu no mês passado. E temos uma biblioteca excelente, mas o MAN não tem um centro de memória, não tem um centro de documentação, um CEDOC, né? E essa é a minha grande preocupação, de fato, né, de construir um centro de documentação aqui no museu. A gente agora tem o privilégio de ter o Pedro Neri, que acaba de assumir a biblioteca, e a tarefa de construir um centro de documentação que vai envolver não só o acervo educativo, como o acervo da comunicação, o acervo da produção, as plantas do Tiago, os textos de parede, que talvez não tenham entrado no catálogo, atas de reuniões, e-mails que eventualmente têm algum valor histórico. O que precisa fazer, claro, o que a gente está em processo de fazer, esperamos que a gente está mandando agora o projeto para o Ministério da Cultura, o plano bianual de 24-25, e que está previsto a implantação do centro de documentação no museu, que envolve justamente organizar um acervo digital desse museu e que é muita coisa, né? São vídeos, são audioguias, são videoguias, são práticas, são saberes que a gente tem que começar a documentar, né? Documentar o que é feito no educativo, na curadoria, na produção, na comunicação, nos conselhos, nos comitês. É maluco, né, que a gente tem uma profusão de documentos digitais e não tem um sistema de organização e arquivamento disso, né? Na verdade, o museu não tem um centro de documentação. E esse é um sonho para 24-25, a gente conseguir, de fato, construir esse centro de documentação. A gente, né, no começo das nossas conversas,
a gente achava que a gente ia conseguir contar a história do educativo, né, nessa exposição. A gente viu que era uma coisa muito maior do que daria conta, né? São 25 anos de educativo e tinha uma reforma do ateliê, e tinha uma organização da documentação assim, caixas e mais caixas que estão lá. Quando outro dia ela chegou com um monte de documento incrível de coisas que aconteceram, relatórios educativos. Tem um monte, uma memória que de fato está em umas caixas lá, mas que bom que ainda está em papel, porque o que está em papel a gente consegue organizar bem ou mal. Essa é a parte fácil, né? O difícil é tudo que ficaram nos e-mails das pessoas e nos lugares que a gente não tem mais acesso, se perde, né? Então, um plano de classificação de documentos, um plano de armazenagem, um plano de sistematização e de publicização. O Pedro já está pesquisando softwares que não só organizam, que é diferente de um software de biblioteca, que tem a referência. Você tem que encontrar o catálogo, você vai lá na biblioteca, na sua casa, você entra lá, busca, vai dar a referência. A referência, você tem que ir na biblioteca pegar o livro. Mas a ideia é que a gente consiga, que esse software não só tenha referência, como dê o documento. Claro, se for possível ser público, algumas coisas são sigilosas, valores de seguro do acervo, não pode ser por contrato com o acervo, a gente não pode ficar divulgando quanto é o seguro de cada obra, nem tudo, né? Então tem que classificar o que é privado, o que é público, né? O que é sigiloso, o que não é. Então tem que fazer esse plano de classificação para, de fato, poder disponibilizar e construir acervos educativos, da comunicação, da curadoria, e não só acervos de obras de arte, né? E que algumas instituições no mundo estão bem à frente, né? Assim, mas aqui no Brasil ainda estamos... A Bienal está super bem, o Centro de Documentação Vandelis Velos é excelente em relação à documentação. A Pinacoteca tem um CEDOC muito bom também. Uma não tem, mas teremos. Mas acho que tem uma coisa boa já para falar, que é do site, né? Assim, acho que é super importante isso que você trouxe do CEDOC. Eu vou tentar trazer a Mirella aqui, tá? Coisas que eu escuto da Mirella. Porque eu estou trabalhando como colaboradora já há quase 2 anos, como colaboradora do MAN Educativo, e a Mirella é a coordenadora do Educativo. Então, quando vocês forem andar pela exposição, tem QR codes, né, assim, que jogam para dentro do site e que jogam para dentro do YouTube, do MAN no YouTube. E eu entendo que, na falta do CEDOC, por enquanto, existe um cuidado com os registros todos das atividades, o registro, assim, oficial, vídeo, fotografia e textos de convite, né? Esses textos de comunicação mesmo, que a gente coloca para a assessoria de imprensa fazer a divulgação. Esses estão todos no site por exposição, por ano. Então, grande parte desse legado que a gente está chamando aqui de acervo já faz parte do site. E isso está tudo organizado em pastas, enfim, né? Não é esse centro de documentação ou as caixas, né? Porque é isso, a história do educativo está aí organizada em caixas. Tem muito documento, muita fotografia impressa em papel, tem muita coisa. O nosso sonho era o quê? Que a gente, de setembro do ano passado para cá, ia conseguir abrir essas caixas todas, reformar o ateliê, que é mais que a gente queria, né? Quando eu disse entre a fantasia e o delírio. E os recursos também. Então, a gente entende que precisa de um tempo e muita gente fazendo isso. Mas, no pensamento do MAN Educativo, enfim, nesse momento super lindo, com essa equipe que está aqui agora, todo mundo tem esse cuidado, não só do registro em vídeo e em foto, mas os registros, relatos do que foi que aconteceu. Então aconteceu tal atividade, tal dia, foi assim, assim, assado. E tem um desejo, sonho, talvez delírio, de juntar desde o que foi o primeiro convite para essa pessoa que veio aqui participar da programação até o que foi que de fato aconteceu, para a gente tentar olhar os processos, né? Mas é isso, né? Mas o tempo é um só, né? O dinheiro, enfim, é um só. Então, acho que tem um cuidado no guardar agora. Agora, assim, no como manter, organizar e abrir para pesquisas, né? Daí eu acho que a tua pergunta também joga para um outro lugar. Tem um exercício do MAN, em pensar um centro de documentação, mas tem um exercício da universidade
pensar pesquisa dentro do educativo do MAN, para pensar processo de fazer junto, né? Então, por exemplo, na Unesp, tem várias pesquisadoras investigando isso que a gente está chamando de fazer junto, com outros nomes, mas a Camila Lia é uma pessoa que defendeu um doutorado agora e uma parte foi estudar o educativo do MAN. Enfim, então uma parte da tese vem desse lugar, como é que se registra processo, como é que acontece isso tudo. Então, eu acho que tem isso, né, também, são muitas pontas, né, para cuidar do que é um acervo de um educativo, um acervo de acontecimento, né. Uma ponta é ter um centro de memória aqui dentro, outra ponta é onde estão os pesquisadores que vêm de fora contribuir, colaborar, trabalhar junto com essa equipe daqui, né. E por aí afora. Mas a gente está chamando de acervo porque também a gente entende que isso é, politicamente, dizer que uma ação que o educativo faz é tão importante, valiosa, simbolicamente, mas também movimenta, né, a cadeia de profissionais, enfim, envolvidas que trabalha também, não só vendendo obra de arte, mas fazendo arte junto com o público dentro dos museus. Então a gente está chamando de acervo também para entender isso, qual tipo de investimento que um educativo de instituição cultural precisa para contemplar isso, porque esse é o trabalho invisível, né? A gente tem a prestação de contas, aconteceram X atividades, custou tanto, mas o que isso significa? Quantas pessoas envolvidas, quantas horas de trabalho, quantas horas de preparação, por aí afora. Isso tudo é acervo, né? Acervo de educativo, que a gente está chamando aqui, são as experiências, mas é o que o educativo sabe fazer e como faz. Então, isso demanda trabalho de escrita, né? De pesquisa mesmo, que é o que já está acontecendo aqui. Tomara que eu tenha falado direito, Mirella. Boa noite. Não é exatamente uma pergunta, é uma observação, na verdade duas. Eu sou a Inaê Coutinho, eu sou educadora e fotógrafa. E eu vim muito aqui com os meus alunos. Eu comecei a dar aula em 93. Todos os anos eu trouxe meus alunos aqui, até, enfim, uns 23 anos. E eu descobri a biblioteca, logo no começo. E eu comecei a pesquisar o acervo da biblioteca e o que o educativo fazia, por conta própria, porque eu precisava preparar a exposição. Porque eu vinha sempre com 2 ônibus, 3 turmas, um monte de alunos adolescentes, tinha toda uma força-tarefa, né, para não levar bronca dos seguranças e sair daqui sem ser processada por ninguém, que era a minha maior preocupação, além de oferecer uma experiência boa para eles. Então, de alguma maneira, o trabalho, o que se fazia aqui no educativo já era uma inspiração para a gente, né, que vinha ver o que acontecia e já vinha uma posição de troca, né, com o educativo. E os documentos e os livros que tinham na biblioteca também, né? Então, hoje, quando a gente sabe que tem coisa... É um dos poucos museus que tem todos os catálogos online. Não são todos que estão em PDF para você baixar, né? Eu não sou mais professora de escola, mas eu indico para os professores de escola que eu formo que eles façam esse caminho. E é muito útil ainda. Então, a ideia de ampliar, né, o acesso a essa documentação é muito importante. Eu tenho, por exemplo, foto de todas as vezes que eu vim, e é muito interessante como o educativo daqui, como cada educativo de cada espaço museológico, né, faz o agrupamento, faz o acolhimento dos alunos, como espacialmente, né,
os alunos são recebidos como a arquitetura acolhe esses alunos e tudo isso, né? Isso fica muito evidente nas imagens. Isso é um pano para manga para quem estuda também. Mas o que eu queria falar sobre esse trabalho, eu não vi a exposição ainda, mas eu estou super curiosa para ver, é da organicidade, né? Que eu acho que essa talvez seja a diferença desse fazer junto que vocês estão trazendo, que é o sonho de qualquer educativo, porque eu também já fui mediadora de educativo, e é o sonho, né? Você começar do começo, né? Você fazer essa troca com a curadoria, né? De você já imaginar quais são os caminhos, o que você pode explorar, expandir, e de você ter voz, né? Do educativo ter voz, já pensar em, quer dizer, um sonho de consumo de qualquer mediador, né? Você trazer as proposições poéticas para o catálogo, gente, isso Para exposição. E para a exposição, isso é um marco histórico na história da museologia nacional, internacional, não é pouca coisa. Isso é uma coisa que tem que fazer barulho mesmo. Aliás, eu estou aqui representando o grupo de pesquisa de arte e mediação do Mackenzie, da Miriam Celeste Martins, que me deu um abraço para ela aqui. Beijo. E vou contar tudo isso que vocês falaram para eles, que é a minha ensino aqui hoje à noite. Tem realmente gente pesquisando, então só para contar que esse catálogo vai ser estudado por esses formadores, isso vai ter um impacto, isso que vocês fizeram junto, esse trabalho de vocês vai reverberar. Vou só agradecer e infelizmente a exposição está fechada já. Você tem que voltar, né? Para ver a exposição. É um prazer te encontrar aqui. E dizer que quem quiser adquirir o catálogo, ele está à venda na loja, mas disponível no site, em PDF, e também em PDF acessível para quem é cego, mas tem leitor de PDF, de tela. Né? Ele está formatado para quem... não só isso, como os catálogos todos desde o ano passado estão já formatados para leitor cego, ou seja, são acessíveis, né, para o cego. E no final do catálogo tem um QR Code que leva para a versão em inglês do catálogo, que também está disponível. A gente não quis duplicar o tamanho dele, né, e fazer um catálogo grosso bilíngue, mas os textos bilíngues estão todos, né, devidamente diagramados pela Vânia num outro catálogo idêntico em inglês, disponível também no site do museu gratuitamente. E obrigado a todos, obrigado meus colegas. Até a próxima.